Como é que eu sei que eu tenho um problema de umidade no meu processo? É muito comum, aonde eu tenho problema de umidade, na hora que eu uso o PT100 e ele é encharcado por dentro, então, por exemplo, essa umidade ela acaba entrando dentro da bainha e ela encharca o sensor e dá baixa isolação. Essa baixa isolação, ela faz com que a medida do sensor, ela começa a ter variações. Costuma dizer que o sensor ele ficou louco, ele começa a variar na sua temperatura. Isso é devido à umidade. Por exemplo, se eu tiver um processo, por exemplo, uma autoclave, onde eu meço temperatura e lá eu tenho também pressão, e umidade dentro dela, essa umidade ela pode entrar dentro do PT100 através da isolação do cabo. Como eu tenho pressão, ela pode ir bombeando dentro do cabo até atingir o sensor. Então isso é um problema sério, é um problema que acontece. Como é que a gente resolve isso? Com o revestimento de teflon fundido. Ele é chamado também de MFA e ele é feito normalmente em cabos de teflon, porque é um teflon fundido, eu não tenho como revestir com teflon fundido um cabo de PVC. Até porque o ponto de fusão para que isso aconteça é igual ou maior que o próprio cabo de teflon. Essa proteção que tem aqui na ponta, isso aqui não é um termoencolhível, é um revestimento de teflon fundido. Termoencolhível é o seguinte, ele não funde, ele diminui de tamanho e ele comprime. Quando você usa isso aqui no processo, existe o problema da dilatação, principalmente nos locais que eu tenho alta de temperatura e baixa temperatura, alta temperatura, baixa temperatura. Ele acaba laceando e essa umidade ela acaba penetrando se isso aqui for um termoencolível comum. Se ele não é um termoencolível, o que ele é? Na realidade, ele é um pedaço de teflon, posiciono ele sobre o sensor e faço o aquecimento dessa ponta. A parte de fora dele, essa camada de fora, a superfície dele, ela tem um ponto de fusão diferente do ponto de fusão da camada interna. Isso quer dizer o seguinte, quando eu aqueço ele, a parte externa ela acaba diminuindo, mas continua sólida. A parte interna ela fica líquida e conforme você vai aquecendo, ela pega e comprime esse líquido interno que é de teflon e esse líquido de teflon ele preenche todas as entranhas que tem da onde você quer proteger. Se eu pegar uma faca e cortar isso, é como se eu tivesse algo sólido. Você vai ver totalmente preenchido. O teflon ele penetra e protege essa solda e faz com que isso vire um corpo único. Quando eu tenho problema de vibração e umidade, eu tenho que montar esses sensores dentro da proteção metálica com esses elementos. Aí eu evito justamente de ter o problema da umidade.